CEO milionário levou a amante grávida ao jantar, mas congelou ao ver o que estava na mesa. Inscreva-se em nosso canal para não perder mais histórias emocionantes como esta e não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para continuar assistindo. Paloma Velares não era do tipo que deixava transparecer o que sentia, principalmente durante um evento onde tudo precisava estar perfeito. Do lado de fora, o jardim ganhava forma com as luzes sendo testadas, os arranjos florais finalizados e garçons recebendo instruções finais. Do lado de dentro, ela coordenava os detalhes no fone de ouvido com uma calma que só quem já segurou o mundo nas costas conseguiria ter. A mesa central precisa ser girada, 30 graus à esquerda. Isso aí. Obrigada, disse firme enquanto riscava algo na prancheta. Os assessores de Darian Montes estavam nervosos. Falavam rápido, cobravam mais rápido ainda. Queriam tudo como ele mandou. O jantar de gala da fundação era o evento do ano e ninguém queria errar. Ninguém menos importante que ela, que até pouco tempo era mais que uma coordenadora invisível. Paloma virou o rosto discretamente ao ouvir a voz dele. Darian havia chegado. Pode continuar, Paloma, disse um dos assessores. Ele não quer ser incomodado. Ela apenas concordou, sem erguer os olhos. Não precisava ver o rosto dele para saber o que ele carregava. Ela já conhecia aquele silêncio forçado, o jeito de fingir que tudo estava bem. Eles haviam vivido juntos tempo suficiente para ela perceber quando ele estava escondendo algo. Paloma andou até a sala ao lado, onde estavam guardados os vestidos sob medida para o evento. Passou os olhos pelas etiquetas com os nomes das convidadas, das esposas dos diretores, das filhas de políticos. O dela não estava lá. Procurando algo, querida? Perguntou Dona Célia, a funcionária mais antiga da casa. Nada demais. Achei que tivessem esquecido de algum modelo, respondeu Paloma, tentando parecer indiferente. Dona Célia a encarou com um olhar cansado. Baixou a voz antes de continuar. Eu vi Paloma, em Florença mês passado. Ele disse que era uma viagem de negócios, mas ela estava com ele, jovem, loira, estava grávida. Paloma sentiu algo apertar no peito, mas manteve a compostura. Já não doía como antes. Agora, o que ela sentia era outra coisa. Um tipo de clareza que vinha depois da tempestade. Obrigada por me dizer, respondeu calma. Ela voltou ao escritório improvisado nos fundos do salão. O lugar estava vazio. Pegou o notebook da empresa, digitou sua senha com precisão e começou a buscar registros antigos. Algo não fechava. As viagens, os sumiços, os aumentos de orçamento sem justificativa. Encontrou o que precisava em menos de 10 minutos. Transferências em valores altos para uma conta pessoal recém-criada. Despesas registradas em nome da fundação, mas que batiam com datas e locais das tais viagens de negócios. Ela suspirou fundo. Tirou um pendrive da bolsa e copiou os arquivos. Olhou em volta. Ninguém. Você vai pagar por isso, Darian, murmurou, quase num sussurro. Ao sair da sala, uma das assistentes passou por ela às pressas, carregando uma pasta de convites. Preciso revisar isso com urgência, Darian mandou. Ele quer tudo perfeito hoje. Paloma observou a jovem correr de volta ao salão. Ela já havia sido aquela moça, disposta, leal, acreditando que merecia estar ali. Mas agora era diferente. Ela estava ali por outro motivo. Voltou a andar pelo salão, observando o palco sendo finalizado, os garçons testando a passagem de bandejas, as flores recém-chegadas. Tudo estava impecável, como sempre, tudo bonito por fora. Por dentro, as coisas estavam podres. E logo todos saberiam. No canto, o som de taças sendo arrumadas se misturava aos passos apressados dos funcionários. Paloma tirou o crachá, dobrou com calma e o guardou no bolso. Estava na hora de parar de ser parte dos bastidores. O jardim estava pronto.
O som suave de música clássica ecoava entre as árvores que agora brilhavam com pequenas luzes penduradas nos galhos. Mesas impecáveis se espalhavam pelo espaço, decoradas com arranjos brancos e dourados. Cada detalhe havia sido planejado com precisão. Paloma sabia. Tinha sido ela quem cuidou de tudo por trás. Mas agora, do lado de fora, dentro de um carro estacionado na rua ao lado, ela observava. Usava um vestido simples e sóbrio, os cabelos presos num coque firme. As mãos, repousando sobre o colo, tremiam levemente. Não era medo, era controle. Estava tentando não sentir nada. De longe, viu os convidados começarem a chegar. Casais elegantes, risadas contidas, cumprimentos rápidos. Um fotógrafo oficial capturava cada detalhe. Era o mesmo de sempre. A elite sorrindo para não deixar nada escapar. E então ele apareceu. Darian Montes entrou no jardim segurando a mão de uma mulher loira, mais jovem, com um vestido justo que marcava claramente a barriga arredondada. Ela sorria como se estivesse num desfile. E não era só pelo momento, era pela vitória. O olhar dela dizia tudo. Ela sabia que Paloma estaria vendo. Os cochichos começaram antes mesmo que eles chegassem à mesa principal. Alguns disfarçavam surpresa, outros apenas desviavam os olhos. Um dos diretores da fundação virou o rosto e sussurrou algo no ouvido da esposa. Ela ficou surpresa e balançou a cabeça. Paloma não precisava ouvir. Ela já sabia o que estavam dizendo. Cadê a esposa dele? É a nova? Ela está grávida? O som da música continuava, mas o clima havia mudado. Darian pegou o microfone no centro do salão. Seu rosto estava firme, mas Paloma conhecia cada movimento dele. O leve desvio no olhar, a pausa antes de começar. Ele estava nervoso. Boa noite a todos, disse ele com voz firme. Obrigado por estarem aqui nessa noite tão especial. Eu sei que muitos esperavam outro tipo de celebração, mas hoje é um dia de recomeços. E eu gostaria de dividir com vocês uma nova fase da minha vida. Ele olhou para Loreva e apertou a mão dela. Ela sorriu. Parecia ensaiado. Provavelmente estava. Esse jantar não é apenas sobre negócios ou filantropia. É sobre família, sobre crescimento e sobre ter coragem de seguir o coração. Paloma abaixou os olhos por um instante. Aquilo não era coragem. Era covardia disfarçada. Darian continuou. Loreva está esperando um filho meu, e é com muita alegria que damos esse passo juntos. O silêncio entre os convidados era desconfortável. Um ou outro bateu palmas com hesitação. A maioria apenas se olhava, tentando entender se era apropriado reagir. Do fundo do salão, uma repórter se aproximou e tirou fotos. Ela havia registrado o momento que seria, no dia seguinte, manchete. A imagem perfeita de uma nova família. Paloma então fechou os olhos por 2 segundos, inspirou fundo e soltou o ar com calma. Abriu a porta do carro. Seus saltos tocaram o asfalto com firmeza. Ela sabia o que vinha a seguir. Caminhou em direção à entrada principal, com passos decididos, cada movimento medido, silencioso. Na recepção, o segurança hesitou por um segundo, mas não disse nada. Ela passou por ele sem precisar se explicar. O som da música ainda tocava quando ela cruzou o caminho de pedras iluminado. O vestido verde escuro se movia com elegância a cada passo. Seu rosto estava sereno. O tipo de serenidade que vem quando a dor já foi sentida muitas vezes e agora se transforma em força. Enquanto ela se aproximava do salão, algumas pessoas começaram a notar. Os olhares se voltaram devagar, um a um. Uma mulher tocou o braço do marido, apontando discretamente. Um jovem fotógrafo levantou a câmera, mas hesitou. Paloma entrou no espaço principal sem desviar o olhar. Parou por um segundo. Viu Darian, viu Loreva, viu todos. E eles a viram. Darian congelou por um momento. Sua expressão mudou rápido. Tentou sorrir, mas não conseguiu.
Ele não esperava por isso. Não naquela noite. Loreva, ao contrário, manteve o sorriso. Um sorriso frio, forçado, que carregava mais deboche do que surpresa. Paloma apenas observou. Não falou nada. Apenas entrou. O salão ficou quieto assim que Paloma cruzou a entrada principal. Não foi aquele silêncio barulhento, cheio de reações. Foi um silêncio seco, direto, como se todo mundo ali tivesse prendido a respiração ao mesmo tempo. Os olhares se viraram devagar, como se ninguém soubesse bem o que fazer com a própria vergonha. Ela estava impecável. O vestido longo verde esmeralda era sóbrio, elegante, nada chamativo, nada exagerado, mas nela parecia dizer tudo o que precisava ser dito. Eu estou aqui, e você sabe por quê. Darian apertou a mão de Loreva por reflexo. Tentou disfarçar o susto, mas o jeito como seus ombros ficaram tensos entregava tudo. Ele não a esperava, e naquele momento ficou claro para todos que ele não estava no controle de nada. O que ela está fazendo aqui? Loreva sussurrou, sem tirar o sorriso do rosto. Darian respondeu só com os olhos. E pela primeira vez, ela também entendeu que havia algo fora do script. Paloma não parou. Caminhou pelo salão com calma, como se estivesse num lugar onde sempre pertenceu. E estava. Aquilo tudo tinha o toque dela, os detalhes, a ordem das flores, o estilo das taças. Ela só não tinha sido convidada. Os convidados se afastaram devagar, criando espaço para sua passagem. Ninguém ousou cumprimentar. Ninguém teve coragem de sair em sua defesa. Mas ela não esperava isso de ninguém. Quando chegou à mesa central, parou na frente de Darian. Os dois se encararam por um segundo. Foi rápido, mas suficiente. Paloma, ele disse quase num sussurro. Isso não é o momento. Eu sei exatamente que momento é esse, ela interrompeu, sem elevar a voz. O tom dela era firme, mas sereno. Paloma não estava ali para fazer escândalo. Ela tinha algo muito mais forte do que gritos. Tirou da bolsa um envelope dourado, colocou sobre a mesa, à frente de todos, com um movimento simples. Eu trouxe algo mais valioso que flores, disse, olhando direto nos olhos dele. Loreva soltou uma risada curta, sarcástica. Você ainda quer atenção, é isso? Paloma virou o rosto devagar para ela e falou com a mesma calma. Eu quero respeito, e isso não se compra com alianças ou discursos bonitos. 2 seguranças se aproximaram discretamente. Um deles parou a poucos passos, como esperando uma ordem. Tá tudo bem, Darian disse, sem olhar para eles. Deixa ela. Paloma voltou o olhar para ele. Por um segundo, ele pareceu pequeno. Não fisicamente, mas ali, diante dela, ele já não era o homem que controlava tudo. Era só um homem tentando esconder o próprio erro num ambiente que ele mesmo construiu. Você nunca entendeu o que significa lealdade, ela disse. E não foi só comigo. Foi com a empresa, com as pessoas que te confiaram tudo o que tinham. Darian balançou a cabeça devagar, como se quisesse evitar que ela falasse mais. Paloma, a gente pode conversar em outro momento. Aqui não é... Aqui é o lugar certo, Darian. Porque foi aqui que você escolheu se expor. E agora vai ouvir. Ela olhou ao redor. A maioria dos convidados evitava encarar. Outros a olhavam com admiração discreta. Ninguém interrompeu. Eu fui removida desse lugar sem aviso, sem explicação. E continuei trabalhando. Continuei fazendo isso aqui funcionar, mesmo sabendo que você já estava em outro lugar, com outra pessoa. Fez uma breve pausa. Você não me destruiu. Só me deu mais certeza de que eu nunca deveria ter confiado tanto em alguém que só pensa em si. Loreva cruzou os braços, irritada. Quer dizer que agora você é a esposa injustiçada? É isso? Paloma não desviou o olhar.
Não, eu não sou vítima. Eu sou prova. Darian parecia prestes a dizer algo, mas se calou. Ele percebeu que não havia espaço ali para desculpas vazias. E o pior de tudo era saber que ela não estava com raiva. Estava clara, lúcida, decidida. Paloma então deu 2 passos para trás. Olhou para o envelope dourado sobre a mesa. Ela virou de costas. O silêncio continuava. Só a música ao fundo, baixa, quase irônica. Enquanto caminhava para a saída, ninguém a impediu. Ninguém teve coragem. A noite seguiu, mas ninguém conseguia fingir que nada tinha acontecido. O envelope dourado continuava sobre a mesa principal, intocado. Quase todos evitavam olhar, mas sabiam que estava ali. Darian segurava a taça de vinho como se precisasse de algo nas mãos para não desmoronar. Loreva falava com alguém do lado dele, mas ele não ouvia. O olhar dele estava fixo naquele envelope. Ele não perguntou o que tinha ali. Não precisava. No fundo, ele sabia. 15 minutos depois, tudo parou de novo. Paloma reapareceu. Agora, com outro envelope nas mãos e uma expressão ainda mais firme. Parou de frente para a mesa de Darian. Achei melhor trazer as cópias também, disse, sem levantar a voz. Os convidados já não fingiam. Viraram-se atentos. Alguns pegaram os celulares discretamente. Paloma, isso já está passando dos limites, disse Darian num tom mais duro. Ela o ignorou. Abriu o envelope e puxou alguns papéis. Levantou o primeiro. Aqui está o comprovante da transferência de R$120 mil da conta da Fundação Montes para uma conta pessoal no nome de Francisco Naves, sócio do Darian. Essa movimentação aconteceu 2 dias antes de vocês dois embarcarem para Paris. Ela olhou para Loreva. A viagem de negócios. Um burburinho correu entre os convidados. Darian ficou em silêncio. Tem mais. Essa gravação aqui, ela pegou o celular e conectou num microfone de apoio. Foi feita há 3 semanas. Uma reunião onde Darian e Francisco discutem sobre ajustes suspeitos no orçamento de uma obra em uma escola pública. Coloca 20 mil a mais e a gente divide, foi o que ele disse. A gravação começou a tocar. A voz de Darian era clara. Ele falava com calma, naturalidade, como quem está acostumado a esse tipo de conversa. Desliga isso agora, ele disse levantando-se. Não, você vai ouvir. E todos aqui também, respondeu Paloma. O som parou. Ela puxou outro papel. Aqui tem um contrato assinado por um juiz federal, validando repasses diretos sem licitação. A assinatura dele não confere com os registros originais. E o investidor que está aqui hoje, Sr. Alfredo Borges, teve o nome usado nesses papéis. O senhor sabia disso? O homem, um senhor de cabelo grisalho na ponta da mesa, olhou confuso, pegou o papel das mãos dela. Esse é meu nome, essa é minha assinatura, mas eu nunca vi esse contrato. Pois é, disse Paloma. Tá tudo aí, junto com as datas, os repasses e os beneficiados. Darian se aproximou dela. Você quer me destruir? É isso? Não. Eu só quero que todo mundo veja quem você realmente é. Um homem de terno preto, até então calado, se levantou devagar. Era o advogado da família Montes. Pegou o pendrive que Paloma estendeu. Tem mais coisa aí, ela falou, olhando nos olhos dele. Muito mais. Hoje é só a introdução. Loreva levantou da cadeira e bufou. Isso aqui virou um circo. Paloma a encarou. Não, isso aqui virou verdade. E você não é o centro das atenções. Darian deu um passo à frente. Você está se vingando. Está fazendo isso porque eu segui em frente. Ela o interrompeu. Você seguiu em frente, apagando tudo que a gente construiu junto. Eu fui cofundadora da empresa. Fui sua parceira em cada decisão. Mas você achou que poderia me descartar como se eu fosse invisível. Pois é, Darian, eu não sou invisível. Os olhares estavam todos nela agora. Mas Paloma não buscava aprovação.
Buscava justiça. Amanhã de manhã tudo isso aqui vai para a imprensa. Os contratos, os áudios, os comprovantes. Não adianta tentar esconder. Darian estava pálido. Você vai acabar com a empresa. Não. Eu vou salvar o que ainda pode ser salvo. E você vai enfrentar as consequências. O advogado olhou os documentos, preocupado. Isso é sério. É, e é só o começo, disse Paloma. Ela então pegou um tablet na bolsa, apertou o play e mostrou a tela para Darian. Um vídeo começou a rodar. Era ele, rindo com Francisco, falando sobre ganhar mais sem fazer nada do que trabalhando. Darian deu um passo para trás. Quem filmou isso? Paloma deu de ombros. Você deveria se preocupar menos com quem filmou e mais com o que você disse. Silêncio de novo. Mas agora era diferente. Era o tipo de calma tensa que antecede uma queda. Paloma guardou o tablet com calma, olhou em volta uma última vez. Boa noite. E saiu, sem pressa, sem olhar para trás. Ela sabia o que tinha acabado de fazer. Sabia o peso daquilo tudo. E não se arrependia de nada. Paloma caminhou devagar até a saída. Cada passo era leve, como se o corpo inteiro tivesse se livrado de um peso que ela carregava há anos. Não olhou para trás. Não precisava. O que ela precisava dizer já tinha sido dito e tinha sido ouvido. Um grupo de convidados mais próximo da porta afastou-se com respeito quando ela passou. Ninguém falou nada. Alguns apenas concordaram com um leve aceno, discretos, como se reconhecessem o que ela tinha acabado de fazer, mesmo sem coragem de se posicionar. Darian, ainda parado perto da mesa, respirava rápido, o rosto vermelho, a mandíbula tensa. Paloma, ele gritou, a voz trêmula de raiva e desespero. Você acha que isso vai acabar bem? Ela continuou andando. Paloma! Insistiu ele mais alto. Você não pode simplesmente sair daqui depois do que fez. Ela parou por um segundo, mas não virou. Eu posso sim, respondeu sem levantar a voz. Porque eu não menti, Darian. Só mostrei quem você é. Loreva se aproximou dele, furiosa. Isso não era parte do combinado, disse, empurrando o braço dele com força. Do que você está falando? Ele rebateu confuso. Você disse que ela estava fora, que isso tudo já era passado. Loreva estava quase gritando. Você me colocou no meio disso sabendo que ainda existia coisa suja atrás? Darian olhou ao redor. Várias pessoas já filmavam discretamente. O escândalo não era mais só de Paloma. Agora era dele, exposto, sem defesa. Loreva, eu resolvo isso. Confia em mim. Confiar em você? Ela riu, amarga. Depois de tudo isso, depois dessa humilhação pública, ela se afastou, enojada. Tirou a mão dele com força e foi embora, passando pelos mesmos convidados que antes haviam sorrido para ela. No fundo do salão, Alfredo Borges, o investidor que teve o nome falsamente usado nos contratos, já falava com outro empresário. Paloma nem viu, mas bastou a troca de olhares entre eles para que uma decisão fosse tomada ali mesmo. Pode avisar que estamos fora, disse Alfredo firme. Não ponho mais um centavo nisso. Darian ouviu, engoliu em seco. Aquela frase doeu mais que qualquer acusação. Um jornalista que estava no evento, antes apenas registrando o jantar para a coluna social, pegou o celular e começou a mandar fotos, áudios e trechos do vídeo para um contato de redação. Ele sabia que a história valia ouro e seria manchete antes mesmo da meia-noite. Enquanto isso, Paloma já entrava no carro, sentou no banco de trás, calada. Sua assistente Luísa dirigia. Ela olhou pelo retrovisor, hesitando em dizer algo. Você tá bem? Paloma demorou a responder. Tô. Luísa respirou fundo. Tinha lágrimas nos olhos, mas tentou disfarçar. Eu nunca vi alguém fazer o que você fez hoje. Paloma encostou a cabeça no vidro. Estava exausta. Não fisicamente, mas por dentro. Era como se o corpo soubesse que agora podia parar de resistir.
Eu só fiz o que era certo, murmurou. Ele merecia. Eu não fiz por vingança. Fiz para mostrar que eu não vou mais engolir as coisas calada. Elas seguiram em silêncio por um tempo. Enquanto isso, no salão, os convidados se dispersavam. O jantar, que deveria marcar uma nova fase para Darian, agora era lembrado como o começo do fim. Alguns ainda comentavam. Ela foi corajosa. Sempre achei que tinha algo estranho naquela história deles. Ninguém faz isso se não tiver certeza do que tem nas mãos. No YouTube, vídeos curtos já circulavam. A frase "Eu trouxe algo mais valioso que flores" aparecia em centenas de posts. A hashtag "Virada de Paloma" começava a subir. No carro, o celular de Paloma vibrava sem parar. Chamadas, mensagens, notificações. Ela não atendeu nenhuma. Luísa tentou perguntar algo, mas preferiu respeitar o silêncio. Paloma fechou os olhos. Não era paz ainda, mas era um começo. Ela não tinha vencido tudo. Ainda haveria consequências, dores, enfrentamentos. Mas naquela noite, naquele momento, ela tinha feito o que precisava ser feito. E isso bastava. O sol nem tinha nascido quando os portais de notícia começaram a disparar notificações. CEO exposto em jantar de gala. Escândalo de corrupção e traição. Paloma Velares, a mulher que virou o jogo em uma noite. As redes sociais estavam tomadas. Vídeos da noite anterior viralizavam com legendas como "Ela não gritou, ela provou" e "Isso aqui é coragem real". A hashtag Virada de Paloma ficou entre as 3 mais comentadas em menos de 6 horas. Paloma acordou com o som de mensagens chegando, chamadas perdidas, notificações que não paravam. O celular vibrava sem descanso em cima da mesa de cabeceira. Luísa, já acordada, entrou no quarto com uma expressão preocupada. "Quer que eu desligue tudo?" Paloma se sentou devagar, ainda processando. "Não, só me dá 1 minuto." Ela pegou o celular e começou a ver os links, manchetes, comentários. "Fria e calculista", diziam uns. "Brilhante", diziam outros. Um vídeo chamava a atenção. Uma jornalista comentava em um programa da manhã. O mais curioso é que ninguém sabia, ninguém imaginava. E agora aparece esse escândalo. Paloma não era só esposa, ela foi cofundadora da empresa e teve o nome apagado pouco antes de Darian assumir a presidência sozinho. Luísa olhou para ela com surpresa. "Você foi cofundadora?" Paloma concordou. "A ideia inicial era minha, mas a gente era casado. Eu confiei e fui deixando ele tomar a frente." Luísa se sentou na beirada da cama. "E ele tirou você de tudo? Com documentos, advogados, e eu aceitei, porque achei que isso era amor." Paloma fez uma pausa, respirou fundo. "Mas amor não exige silêncio." Luísa ficou quieta. Ela entendia, mais do que queria admitir. Na televisão, Loreva aparecia em um vídeo caseiro, postado no próprio perfil. "Eu não sabia de nada. Estou grávida, sim, mas nunca tive parte nessas decisões. Eu também fui enganada. Peço respeito pela minha saúde e pelo bebê." O vídeo tinha milhares de comentários, mas a maioria não estava do lado dela. "Enganada? Com um vestido de 30 mil no jantar da fundação? Conveniente demais, né? Paloma foi apagada. Você entrou no lugar dela sabendo disso." Paloma não reagiu. Só passou para a próxima notificação. Uma mensagem de uma jornalista conhecida. "Paloma, gostaria de te entrevistar no programa de hoje. Você tem voz. O país inteiro quer te ouvir." Outra. "Você é a mulher mais corajosa que vi nos últimos tempos. Seu depoimento muda tudo." E mais uma. "Queremos contar sua história. Só você pode dizer o que aconteceu de verdade." Ela passou todas sem responder. Depois de alguns segundos, abriu o bloco de notas e digitou apenas: "Justiça não precisa de palco." Postou. Em menos de 1 minuto, já tinha milhares de curtidas e compartilhamentos.
Na sequência, recebeu uma ligação. Paloma, aqui é Henrique, do jurídico. Só para te avisar, 2 advogados ligados ao Darian foram chamados para depor. A autoridade responsável pelo caso solicitou uma apuração formal sobre os contratos. Ótimo, respondeu ela. Qualquer coisa me atualiza por e-mail. Com certeza. E você fez o que muita gente queria fazer, mas não teve coragem. Paloma agradeceu e desligou. Passou os olhos pela janela do apartamento. Lá fora, a cidade seguia seu ritmo, mas para ela tudo parecia diferente agora. O telefone tocou de novo. Era um número privado. Ela pensou em ignorar, mas atendeu. Alô? Paloma, sou eu. A voz era de Darian, cansada, fraca. Ela fechou os olhos por um instante e depois respondeu: Você não devia me ligar. Eu só queria dizer que isso não precisava ter sido assim. Claro que precisava. Você só está arrependido porque foi exposto, não porque fez algo errado. Eu errei, tá bom? Eu sei, mas estão acabando comigo. Eu fui excluída, Darian. Fui humilhada em silêncio por anos. Você só está colhendo o que plantou. Silêncio do outro lado. Você mudou, ele disse. Não, eu só parei de me calar. Ela desligou. Luísa voltou ao quarto com uma bandeja. Trouxe café. Você vai precisar de energia. Paloma sorriu, cansada. Acho que agora o mundo finalmente entendeu quem eu sou. Darian chegou à sede da empresa pela entrada dos fundos. Evitou a portaria principal. Evitou os olhares. Não queria ver ninguém. Nem os funcionários, nem os repórteres que agora se acumulavam do lado de fora, esperando qualquer movimento dele. Estava com a barba por fazer, olheiras fundas e o celular no modo avião. O prédio, antes movimentado e cheio de bajuladores, agora parecia muito diferente. O silêncio era enorme. Não era respeito, era medo. As pessoas desviavam dele nos corredores. Alguns nem levantavam mais da cadeira. Ao entrar na sala de reuniões, a diretoria já estava sentada. Bom dia, disse, tentando manter a voz firme. Ninguém respondeu. Carlos, o diretor financeiro, colocou uma pasta sobre a mesa. Nós precisamos falar. Darian não se sentou. Já estou ciente de tudo. A gente vai gerenciar a crise, contratar uma equipe de comunicação, revisar os contratos. Carlos o interrompeu. Não tem mais o que gerenciar, Darian. A junta decidiu. Você vai ser afastado da presidência. A partir de hoje. Darian riu. Vocês vão me tirar do meu próprio negócio? Não é mais só seu, disse Helena, uma das conselheiras. E você sabe disso. Os acionistas estão revoltados. Ninguém quer seu nome associado à empresa agora. Ele andou até a janela. Tentava conter a raiva, mas não conseguia. E vão colocar quem no meu lugar? A Paloma? Carlos respondeu calmo. Ela não quer voltar. Mas o que ela revelou obrigou a gente a agir. Darian virou para eles. Vocês acham que conseguem manter essa empresa de pé sem mim? Helena foi direta. Com você, ela afunda. Sem você, a gente ainda tem chance de limpar o nome da marca. As palavras foram fortes. Ele saiu da sala sem responder. Passou direto pela secretaria e entrou no antigo escritório que já fora de Paloma. Agora, tudo parecia um pouco menor. Pegou o celular e ligou para Loreva. Chamou até cair na caixa postal. Ligou de novo. Nada. Finalmente, ela respondeu por mensagem. Não me procura. Descobri que você escondeu parte do patrimônio. Estamos fora. Ele jogou o celular sobre a mesa. Horas depois, soube que a conta principal da empresa estava congelada. A justiça autorizou o bloqueio preventivo. Os bens pessoais também estavam sendo rastreados. No mesmo dia, um vídeo antigo começou a circular nas redes. Darian aparecia numa reunião interna, visivelmente irritado, gritando com uma funcionária por causa de um erro no relatório. Você não consegue entender ou é só preguiça mesmo?
dizia ele no vídeo. A repercussão foi imediata. As pessoas começaram a comentar, comparar, expor outros episódios. Ex-funcionários contaram histórias parecidas. Um deles escreveu um texto nas redes. Fui demitido por denunciar um erro contábil. Hoje vejo Paloma fazer o que muitos de nós sonharam. Mostrar que o silêncio tem limite. A postagem teve milhares de curtidas. Virou símbolo. Darian se trancou no apartamento por 2 dias. Não atendia ninguém. Só bebia café e acompanhava as notícias que o colocavam no centro de uma das maiores polêmicas da sua carreira. Quando finalmente saiu, foi flagrado por um fotógrafo na porta de um prédio de advocacia. A imagem dele, abatido, de cabeça baixa, com o paletó amarrotado, rodou o país. Paloma viu a foto no celular, mas não reagiu. Não sentiu prazer nem arrependimento. Só um tipo de paz silenciosa. Luiz entrou no quarto com alguns documentos em mãos. O promotor quer que você preste depoimento. Já está agendado. Paloma concordou. Vou estar lá. E só para você saber, disse Luísa, sentando na poltrona. A Loreva deletou o vídeo de ontem e sumiu das redes. Paloma respirou fundo. Ela só queria palco. Quando viu que não ia receber aplauso, desistiu. Você acha que ela também vai cair? Eu acho que cada um vai colher o que plantou. Eu não preciso correr atrás de nada. A verdade já está fazendo o trabalho dela. Luísa concordou. Ficaram em silêncio por um tempo. Paloma, então, pegou uma pasta no criado mudo. Dentro havia cópias de antigos contratos, atas de reuniões, papéis com sua assinatura borrada. Isso aqui, ela disse abrindo os documentos, é tudo o que eu construí e tudo que tentaram esconder. Mas agora eu estou recuperando de volta, um a um. Enquanto isso, Darian, agora sozinho no antigo apartamento, olhava fixamente para uma foto antiga deles dois. Um evento corporativo, os dois sorrindo. Ele de terno, Paloma ao lado, com a mão no ombro dele. Lembrou da frase dela. Você seguiu em frente me apagando. E ele entendeu. Era tarde demais. O convite veio numa segunda-feira por e-mail. Um grupo de investidores internacionais queria conversar com Paloma. Não era sobre o escândalo, era sobre o futuro. Ela leu a mensagem mais de uma vez antes de responder. Depois de tudo, ainda custava acreditar que estavam interessados nela. Não como a ex de Darian, mas como líder, como alguém que fez o que ninguém teve coragem. Vai aceitar? Perguntou Luísa, observando a expressão dela. Vou ouvir. Não vou prometer nada. Estou cansada de promessas. A reunião foi marcada para a sexta-feira em um hotel discreto no centro da cidade. Paloma chegou pontual, com uma pasta nas mãos e a cabeça no lugar. Foram diretos. Queriam apoiar um novo projeto, algo limpo, com propósito. Ela ouviu tudo com atenção. A senhora tem credibilidade agora. Pessoas acreditam em você, disse uma das mulheres presentes, falando em português com sotaque estrangeiro. Paloma cruzou as mãos sobre a mesa. Não estou interessada em repetir o modelo antigo. Se for para construir algo novo, vai ser com base em valores reais. Ética, transparência. E gente de verdade ao meu lado. Eles concordaram. A proposta era séria. Na semana seguinte, Paloma anunciou sua nova fundação. Um centro voltado à capacitação de mulheres em tecnologia, direito e liderança. Começaria com poucos cursos, bolsas de estudo e parcerias com universidades. Quero que elas saibam que podem começar do zero e não precisam de ninguém para validá-las. Disse em uma das primeiras entrevistas que aceitou dar. A repercussão foi imediata. A imprensa, antes obcecada pelo escândalo, agora queria entender quem era Paloma, fora da sombra de Darian. Ela não se esquivou mais, mas manteve o foco. Sempre que falava, falava com firmeza, sem ataques. Apenas a verdade.
Um programa de televisão a convidou para um especial. O apresentador, conhecido por ser incisivo, começou direto. Como foi ver tudo o que construiu ser entregue a outra pessoa? Paloma olhou firme para a câmera. Doeu. Mas foi a dor que me fez levantar. Depois da exibição, a audiência explodiu. Ela recebeu convites para palestras em universidades, empresas, eventos de inovação. Parece que as pessoas acordaram, comentou Luísa, num desses dias de agenda lotada. Elas só estavam esperando alguém dar o primeiro passo, respondeu Paloma. Na quarta-feira à tarde, recebeu uma ligação inesperada. Paloma? Aqui é Ricardo, lembra de mim? Ela demorou um pouco para lembrar. Ricardo era o CEO de uma empresa rival à de Darian. Eles haviam competido anos atrás por uma mesma licitação. Claro, como está? Estou bem. Queria conversar. Com tudo o que aconteceu, talvez seja a hora de uma parceria. De verdade, sem jogos. Paloma ficou em silêncio por alguns segundos. Vamos marcar. Estou disposta a escutar. Mas aviso de antemão. Não negocio meus princípios. É exatamente por isso que estou ligando, respondeu ele. Nas semanas seguintes, recusou convites políticos, propostas com nomes grandes e discursos vazios. Não quero cargo, quero fazer, disse a um repórter que insistia em colocá-la como pré-candidata a algo. Ela preferia continuar liderando sua nova diretoria, criada dentro da própria fundação, focada em reconstruir estruturas de gestão limpa. E as pessoas começaram a segui-la por isso. Em uma das salas da fundação, Paloma escrevia uma carta. Era simples, mas carregava um peso imenso. Era dirigida à filha que nunca teve, mas sempre desejou. Se um dia te calarem, fale com provas. Se duvidarem de você, continue. E se tentarem te apagar, lembra, você não precisa gritar. Você só precisa mostrar quem você é. Ela não esperava que a carta viralizasse, mas aconteceu. Alguém leu em um evento, gravou, publicou. Em poucas horas, estava em todos os cantos da internet. Luísa entrou no escritório emocionada. Essa carta tocou muita gente. Você tem ideia do que fez? Paloma olhou pela janela por um tempo antes de responder. Só escrevi o que gostaria de ter ouvido anos atrás. Ela sabia que agora ocupava uma nova mesa. Não era mais aquela dos jantares de gala, onde tudo era aparência. Agora era a mesa onde decisões reais estavam sendo tomadas, onde mulheres falavam com firmeza, onde ninguém pedia desculpas por existir. E dessa vez ela era a anfitriã. Fazia tempo que Paloma não voltava à rua onde cresceu. O bairro não havia mudado tanto, mas ela havia mudado demais. O portão da casa da mãe estava meio enferrujado e o jardim mal cuidado. Ainda assim, tudo ali parecia familiar. Ela tocou a campainha com calma. Esperou. Dona Marina abriu a porta com o mesmo olhar duro de sempre. Olhou Paloma de cima a baixo antes de abrir completamente o portão. Pensei que você só aparecia na televisão agora. Achei que já estava na hora de vir aqui, disse Paloma, sem sarcasmo. Só queria conversar. Entraram, a sala tinha os mesmos móveis de mais de 20 anos atrás. Um ventilador de teto fazia barulho, e o sofá rangia quando Paloma se sentou. Então, o que foi dessa vez? Perguntou a mãe, sentando na cadeira em frente. Nada. Só queria lembrar de onde eu vim. E talvez ouvir de você o que nunca ouvi. A mãe cruzou os braços. Você quer que eu diga que tenho orgulho? Eu tenho. Só não sei demonstrar como você gostaria. A vida aqui nunca foi fácil. Paloma respirou fundo. Eu sei que não foi. Mas às vezes parecia que você estava esperando que eu quebrasse, como se qualquer sucesso meu fosse uma afronta. Eu só queria que você não dependesse de ninguém, nem de homem nem de patrão. Só isso. Eu aprendi, da forma mais dura, mas aprendi. As duas ficaram em silêncio por um tempo.
Paloma olhava ao redor da sala, até que notou a estante com livros antigos. Havia um caderno no meio deles. Reconheceu na hora. Isso ainda está aqui? Dona Marina deu de ombros. Nunca joguei fora. Achei que você voltaria um dia. Paloma puxou o caderno. Era seu diário de quando fundou a empresa com Darian. Anotações de madrugadas inteiras. Ideias, planos, riscos. Tudo ali. A emoção veio antes que ela pudesse controlar. Eu dei tudo isso para ele. E ele me apagou como se eu nunca tivesse existido. A mãe não respondeu de imediato. Depois de um tempo, disse: Você confiou. Isso não foi um erro. Foi humano. Paloma concordou. Pela primeira vez em anos, não discutiram. Não houve cobrança. Apenas duas mulheres cansadas demais para fingir força onde não precisava mais. Horas depois, já em casa, Paloma revirava algumas pastas antigas. Encontrou uma com fotos de quando a empresa ainda era pequena, equipe reduzida, escritório improvisado. Na última folha, uma ficha de estagiária com o nome de Loreva. Ela tinha sido estagiária anos atrás. Paloma se lembrava pouco, mas agora tudo fazia sentido. Ela estava ali desde o começo, murmurou. Pegou o celular e ligou para Rafael, um ex-colega que havia ficado amigo de Darian mesmo após a separação. Oi, Paloma, tudo bem? Podemos conversar? Claro, quer que eu passe aí? Não, só me responde uma coisa. Você sabia da Loreva desde o início? Silêncio do outro lado. Rafael? Sabia, ele respondeu enfim, mas eu não sabia como te contar. E depois as coisas já tinham ido longe demais. Paloma fechou os olhos. Não era surpresa, mas doía mesmo assim. Você era meu amigo. Eu sei, e me arrependo. Eu devia ter dito algo, mas achei que você não ia acreditar ou que, sei lá, ia ficar com raiva. Eu fiquei sozinha, e você podia ter evitado isso. Eu não tenho desculpas, Paloma. Também não estou pedindo, disse antes de desligar. Naquela noite, escreveu um e-mail, longo, calmo, endereçado a Darian. Não espero resposta, e não escrevo com raiva. Escrevo para dizer que perdoo, mas isso não significa que esqueci. Só quero encerrar isso, quero seguir, e espero que um dia você entenda o que perdeu. Depois de enviar, apagou a conversa da caixa de entrada. No dia seguinte, acordou mais leve. Abriu a janela e olhou a cidade como se fosse pela primeira vez. Ela sabia agora. Sua história não começava nem terminava com um homem. Não era mais a ex-esposa de um CEO. Era Paloma Velares. E isso bastava. 1 ano havia passado desde o jantar que virou sua vida do avesso. E agora, Paloma estava de volta ao mesmo lugar. O jardim estava igual, mas tudo parecia diferente. A luz era outra, as pessoas também. Dessa vez, ela não organizava os bastidores. Não era convidada de última hora. Ela era a anfitriã. Vestia um conjunto elegante, discreto, mas bastava olhar para ela para entender quem comandava ali. As mesas estavam ocupadas por mulheres de várias idades e histórias. Algumas com olhares curiosos, outras com os olhos já marejados, só por estarem ali. Todas tinham passado por algo que ninguém viu. Todas sabiam o que era ser silenciada. Luísa se aproximou com um sorriso discreto. Está tudo pronto. E as convidadas estão emocionadas só de estarem aqui. Eu também estou, respondeu Paloma, sem esconder. Na entrada, uma jornalista aguardava com o microfone abaixado. Ela não era insistente, apenas esperava o momento certo. Paloma caminhou até o centro do jardim. Pegou o microfone com firmeza. Não ensaiou discurso. Não precisava. 1 ano atrás eu entrei aqui como quem invade um lugar onde não é mais bem-vinda. Hoje eu volto como quem pertence. Não porque alguém me autorizou, mas porque eu não pedi permissão para existir. Houve um silêncio breve.
do tipo que mostra respeito. Esse jantar não é sobre mim, é sobre todas vocês, que foram caladas, ignoradas, excluídas. Hoje vocês vão falar, e a gente vai escutar. Ela fez sinal para uma das mulheres à frente, que se levantou com um papel nas mãos. Era tímida, mas firme. Eu fui afastada do trabalho após relatar um comportamento inapropriado de um superior. Diziam que eu estava exagerando, que eu ia destruir a carreira de um bom homem. Hoje, eu estou aqui para dizer que ninguém mais vai me chamar de exagerada. Vozes baixas de apoio ecoaram pelo salão. Paloma sorriu. Não precisava dizer mais nada naquele momento. O espaço era delas. Uma a uma, mulheres se levantaram. Contaram histórias de injustiça, superação, perdas. Nenhuma chorava por piedade. Elas choravam porque pela primeira vez estavam sendo ouvidas. No canto, a jornalista se aproximou devagar. Quando Paloma percebeu, fez sinal com a cabeça para que ela se aproximasse. "Posso fazer uma pergunta?" disse a repórter com cuidado. "Pode. O que você diria a Paloma daquela noite, há um ano?" Paloma demorou alguns segundos para responder. Pensou na mulher que entrou ali segurando a dor como quem segura um segredo. Pensou na Paloma que caminhou até aquela mesa com tudo nas mãos, mas sem saber se teria chão para pisar depois. "Eu diria obrigada. Obrigada por não ter gritado. Você escolheu agir, e isso mudou tudo." A repórter sorriu, emocionada. A câmera desligada, sem espetáculo. Aquilo era real. Mais tarde, já perto do fim do jantar, uma jovem se aproximou. Tinha pouco mais de 20 anos e usava um crachá da fundação. "Posso te abraçar?" Paloma concordou com um sorriso e abriu os braços. O abraço foi longo, silencioso. Eu estava desistindo da faculdade. Achei que nunca ia conseguir sair do lugar onde nasci. A fundação me deu um motivo para continuar. Você não precisa sair de onde nasceu. Só precisa lembrar que não nasceu para ficar calada. A jovem concordou, com lágrimas nos olhos. Pouco depois, uma das convidadas leu em voz alta: "Aqui, ninguém pede perdão por existir." Paloma ouviu aquela frase e sentiu o corpo inteiro reagir. Aquilo não era mais só um evento, era um marco, um fechamento. Ela caminhou entre as mesas, ouvindo os risos, as conversas, os agradecimentos. Cada mulher ali carregava algo. Nenhuma estava ali à toa. Parou diante do espelho que decorava o fundo do jardim. Se olhou por alguns segundos, não como quem busca vaidade, mas como quem reconhece o que se tornou. Ela já não era lembrada como a mulher traída, a esposa esquecida ou a cofundadora removida da história. Ela era Paloma Velaris. E agora era quem criava espaço para outras também existirem. E então, o que achou da história? Deixe sua opinião nos comentários. Adoramos saber o que você pensa. Não se esqueça de deixar seu curtir no vídeo para nos apoiar e de se inscrever no canal. Até a próxima.